Ah, Boa noite a todos e a todas. Muito bom conversar com vocês mais uma vez aqui no nosso Café Espiritual novo que nós estreamos há 15 dias atrás. Semana passada nós não pudemos fazer, tivemos alguns problemas técnicos, né? A internet nos impediu de... Mas estamos hoje aqui exatamente para a gente conversar sobre espiritualidade, né? Falar sobre as coisas que... Hoje nós vamos falar sobre repercussão energética. E muitas pessoas entraram em contato comigo, me o que era essa repercussão energética, né? E né, o que quer dizer essa coisa de repercussão energética, como é que isso funciona, né? Então, para explicar a vocês o que é energética, como ela funciona e principalmente como nós podemos evitar tudo isso. Evitar não seria até o caso, né? Na realidade, como nós fazemos para conviver com essa repercussão energética que nós recebemos no nosso dia a dia. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é que nós somos, né? Quem somos nós? Nós somos seres feitos e estruturados em energia, né? Na realidade, o nosso corpo, matéria, mas isso tudo aqui é energia condensada, né? Energia numa estrutura só. Se nós pegarmos hoje um microscópio e aproximarmos do nosso corpo, do nosso braço, da nossa pele, nós vamos primeiro ver células, logo depois nós vamos ver as estruturas, nosso sangue, a nossa estrutura celular profunda, depois prótons, nêutrons, elétrons, depois nós vamos ver partícula e logo depois nós vamos ver a vibração, que é da onde surgiu a teoria das cordas, né, na física quântica. O que significa dizer que nós não somos isso que nós imaginamos ser. Nós pensamos que temos um corpo na realidade, que isso aqui é sólido. Isso não é sólido, isso aqui é concentração energética, como tudo no próprio planeta. Tudo isso aqui é uma concentração energética, feito de vários componentes químicos, estruturas físicas e tal, que e tudo isso é energia, gente. Tudo isso vibra em determinadas frequências. E muitas vezes nós recebemos a influência dessas energias, né? Tanto espiritual, né? Muitas vezes a gente está em determinados ambientes e esses determinadas energias. Mas nós vamos falar também, além de repercussão energética, nós vamos falar também de viagem astral, porque tem muito a ver com essas repercussões energéticas e eu gosto muito de, uma, de um projetor astral chamado Saulo Calderon. Ando escutando muito ele, já li alguns livros de projeção astral, de projeciologia, conscienciologia, que era do Valdo Vieira, que psicografou junto com Francisco Cândido Xavier, e que depois se separaram os dois, né? E o Valdo lançou essa conscienciologia, né? Até para não colocar nomes espirituais, essa coisa toda, tal, é o estudo da consciência. E na realidade, nesse estudo da consciência, nós aprendemos que ao sairmos do nosso corpo, todas as noites, porque todos nós saímos, né? Não tem um privilegiado nisso, não existe uma pessoa que não saia do corpo, todas as noites nós saímos do corpo. Nós temos as nossas repercussões energéticas, né? Então tem tudo a ver com a repercussão energética, o tema de hoje, e também a viagem astral. Também paralelamente nós sabemos que, lógico, todo o bem ou mal que nós fazemos no mundo, existe uma repercussão energética para isso, né? Existe alguma coisa que vai acontecer conosco caso nós façamos o bem ou o mal, né? De alguma forma, energeticamente, nós somos afetados. Muitas vezes a gente tem determinados sintomas, existem algumas sintomatologias, né?
Os sintomas de quando a gente é atingido energeticamente, seja lá pelo que for, gente, nós estamos sujeitos a essas energias, né? A gente não pode dizer assim, não, eu não tenho nenhuma repercussão energética na minha vida. Tudo tem repercussão energética. Lógico, todas as vezes que a gente faz o bem, a gente recebe um bocado de energia positiva, lógico, porque nós estamos fazendo o bem, e recebemos também algumas energias negativas, daqueles que não querem que a gente faça o bem. Da mesma forma, naturalmente, quando a gente faz o mal, a gente recebe muita energia maligna, muita energia pesada, densificada, e para poder sair disso tudo, a gente precisa começar a vibrar em uma outra frequência, em um outro pensamento, para poder organizar tudo isso. E muitas pessoas, né, que fazem o bem, geralmente, vocês podem ver, né, o Francisco Cândido Xavier, que eu havia falado agora há pouco, sofreu várias repercussões energéticas, né? Pessoas que o invejavam, pessoas que falavam mal dele pelas costas, pessoas que iam a público, inclusive nas revistas periódicas daquela época, que tiveram aquela atitude pouco digna de dizer que tudo que ele estava fazendo era uma fraude, que ele era uma pessoa fraudulenta. Tudo isso são repercussões energéticas. A partir do momento em que a gente coloca a cara a tapa, que sai em determinadas publicações, por exemplo, essa que eu estou fazendo, né? Você acha mesmo que a gente que está fazendo esse tipo de trabalho não tem uma repercussão energética? Lógico que tem, né? Nós estamos trabalhando com um hospital espiritual aqui no SEC, onde nós ajudamos pessoas de forma gratuita, né? Nós fazemos um trabalho de desobsessão, trabalhamos com estudos mediúnicos para poder ajudar as pessoas que têm essa faculdade e que possam desenvolvê-las. Todas essas energias que nós manipulamos, inclusive essa de passar algumas informações através da internet do que as pessoas podem fazer para poder trabalhar suas repercussões energéticas, né? As coisas que acontecem com você energeticamente, tudo isso tem uma consequência. Não existe nada no mundo que a gente faça que não existe uma consequência. Viver já gera uma consequência, né? Então, todas as vezes que a gente vai para um local, todas as vezes que a gente se encontra numa festa, num ambiente de trabalho, quando a gente sai na rua que vai comprar alguma coisa, quando a gente sai no trânsito e tal, tudo isso gera uma repercussão energética. Mas, naturalmente, que nós que somos médiuns, nós que temos a faculdade mediúnica, que recebemos a influência dos espíritos, sentimos essa repercussão energética de uma forma mais ativa em nossas vidas. As outras pessoas que não têm essa faculdade mediúnica de forma aflorada, de forma mais contundente, elas sentem sim, né? Mas sentem e não percebem que estão sentindo ou não percebem que estão passando por aquilo. E é o nível de consciência que a gente tem, que aí entra a parte da conscienciologia, que vai definir que tipo de energia nós estamos recebendo todos os dias, quando acordamos, quando começamos o nosso dia, já assistindo aquelas péssimas notícias, ou então vibrando negativamente, dizendo hoje o dia vai ser péssimo. Porque várias pessoas já acordam assim, né? Dizendo que o dia não vai ser bom, que o dia vai ser ruim, que as coisas não estão bem, né? A pessoa mal começou a viver o dia e já vai jogando tipo uma praga para si próprio, dizendo assim, puxa vida, meu dia vai ser uma porcaria hoje. E lógico que tudo isso gera uma repercussão, porque é aquela história, as palavras, já dizia o ditado, a palavra tem poder, e tem mesmo, gente. Todas as vezes que a gente vibra em determinada frequência, todas as vezes que a gente fala alguma coisa, essa forma de falar da gente termina gerando uma repercussão, termina gerando uma energia. Não existe, gente, na verdade, energia positiva ou energia negativa, a boa ou a má energia. Existe energia. E na relação mal com a energia é porque receberam de forma errada aquela energia ou estavam vibrando em sintonias erradas. Fizeram alguma coisa para contrariar as leis universais, que é a lei do retorno, né, a lei da causa e efeito, etc. E tal. São várias coisas, as leis vibracionais e tal. São as leis que nos regem. Rege a mim e a você. Você pode nem acreditar, mas as leis lhes regem também. E
nós. Todas as coisas que nós fazemos aqui, por isso que a gente toma um cuidado tão grande aqui no SEC, principalmente com os trabalhos espirituais, de dizer às pessoas que a cura ou a não cura está dentro dela própria, né? Que nós não estamos aqui prometendo absolutamente nada, tanto na parte das terapias, que eu acho que é fundamental que se diga isso, né? Porque depende muito da pessoa, não depende do terapeuta, da pessoa que está trabalhando as terapias, não depende do médico até, né? Muitas vezes você diz assim, não, mas meu médico foi competente com fulano e tal, mas não foi comigo. E a gente sempre pergunta assim, você acreditou no médico, né? Você acreditou na energia que ele estava passando para você? Até um remédio, gente, que a gente toma, que é comprovadamente um remédio para curar, para aliviar sintomas, etc. Em alguns funciona bem, em outros não funciona porque simplesmente a pessoa não acredita. Então, nesse mundo, tudo é consequência da tua energia, do que você recebe, do que você está apto a receber, ou então disposto a receber, ou a fim de receber e de emitir também, né? Eu acho muito interessante que algumas pessoas que eu já vi, tanto na casa espírita onde eu trabalhei há algum tempo, como aqui no nosso SEC, as pessoas às vezes têm medo de abraçar, porque diz assim, puxa vida, eu vou abraçar fulano ou beltrano, e a energia pesada dele, densificada dele, em mim, né? Eu vou absorver essa energia. E é um conceito bem comum, né? As pessoas ficam com medo, porque na verdade é assim que funciona, né? A gente, por exemplo, um banco para uma fila de banco, né? Vamos dar esse exemplo aqui. E a gente tá lá naquela fila, se você tiver extremamente equilibrado, se você estiver bem e tal, você tem uma consequência energética mesmo estando bem. Você saiu de casa bem, você saiu organizado, você tem consciência de suas energias, sabe que precisa se proteger, então você se positivo, né? Você toma determinadas precauções em termos de técnicas para poder proteger o seu campo áurico e tal, mas na medida em que você vai e tem contato com as pessoas na rua, basta que você se desequilibre um pouquinho no trânsito, que você palavrão, que você pense em alguma coisa errada, que essas energias já começam a ser sugadas, sem contar que muitas vezes, na realidade, né, por exemplo, o campo áurico das pessoas, se estiver faltando para equilibrar e colocar uma balança nesses campos energéticos, você também é sugado naturalmente das suas energias. Tem gente que lhe suga proposital, porque olha para você inveja, olha para você ele quer mal, olha para você lança uma praga, né? Fica pensando mal de você. Às vezes a gente até por respirar a gente é invejado, porque algumas pessoas acham que a gente não deveria estar vivo, você está entendendo? Então a gente pensa que isso aí não existe, mas existe sim. Existem pessoas para tudo no mundo, né? E a gente sabe que a gente está inserido nesse mundo que é um mundo bem difícil de se conviver. A gente vê que algumas pessoas nos invejam, algumas pessoas de nós e tal, e tudo são energias que, se a gente absorve, termina perdendo essa energia. Então, na verdade, por exemplo, você às vezes está na fila de banco e ali você começa a se sentir mal, né? Te dá tontura, você começa a ter sono, e aquilo ali é uma característica bem típica. Você bem dentro do seu carro, então você vinha no seu ônibus, você foi a pé para a rua, você estava bem disposto, tranquilo e tal, mas ali no momento que você para a interagir com as outras pessoas energeticamente, porque a tua aura ela está a 1 metro e meio, até 2 metros de estado de vigília, imediatamente você começa a absorver as energias que estão ali. E eu estou falando somente, por enquanto, na questão dos encarnados, quer dizer, das pessoas que estão aqui vivendo conosco nesse plano, sem falar dos espíritos que estão ali fazendo parte daquela psicosfera que muitas vezes se alimentam de energias suas, né? A energia do vício, a energia disso tudo. E então nós somos, na realidade, feitos
somos alimentados também por energia, porque até o alimento, o café que eu estou tomando aqui é energético, tá certo? O alimento que eu coloquei ainda agora na boca, jantando, é energia. Tudo isso é energia. A gente vive pensando muito na matéria, então a gente não pensa nesses aspectos, mas nós somos feitos de energia e existe uma repercussão para cada coisa, tá certo? Então eu estou ali no para receber aquelas energias. As pessoas que estão ao meu redor começam a penetrar o meu campo de sobra e compensar o delas, mesmo inconscientemente, não é querendo também. Existem pessoas que aprendem determinadas técnicas, e aí no hermetismo, que é uma filosofia bem antiga, no hermetismo egípcio, né, existe uma frase que eu acho bem curiosa, é o seguinte, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para conhecimento e que às vezes utilizam o conhecimento para prejudicar as outras. E quando a gente aprende sobre essas energias, como se proteger, como adquirir energias, tem gente que se aproveita de tudo isso, tal qual uma pessoa que aprende uma arte marcial, né? Então o que é que o professor faz de uma arte, por exemplo? Ele imediatamente ele pede a você, diz, olha, utiliza, mas utiliza para o bem, utiliza, mas não vai utilizar com quem não sabe, né? Não vai bater em ninguém, não vai fazer nada disso com ninguém, porque você está utilizando de um conhecimento que não tem ciência disso, é ignorante, quer dizer, não conhece sobre isso. Portanto, você pode atingir pessoas, né? Afetar a energia de pessoas. E essa energia, gente, a gente precisa estar muito consciente dela. Nós temos, além dessas energias que nós utilizamos como seres encarnados, nós temos a energia também dos seres desencarnados. E aí, até porque é muito importante, a gente sempre se Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina dos espíritos em 1857, é tipo uma escala espírita, uma escala dos espíritos. E cada classificação desses espíritos que ele colocou, e eu vou botar subclassificações aqui, dar outros nomes, para que vocês observem e até acrescentem ao vocabulário de vocês. Cada espírito desse aqui, né, ele termina passando determinados tipos de energia para você pela própria característica deles. Nós estamos num mundo, gente, num planeta de expiação e provas. Portanto, aqui nós temos energias que são extremamente conflitantes. No mesmo planeta, na mesma cidade em que nós vivemos, nós temos uma realidade de pessoas que moram em casas, pessoas que não são violentas, pessoas que são pacíficas, pessoas que pensam em coisas positivas, mas se a gente vai na esquina, a gente vê um assassinato. Se a gente vai na periferia, a gente vê fome, vê pessoas sem teto para morar. Se a gente vai no meio da rua, a gente vê gente dormindo no chão. Então, no mesmo planeta e no mesmo local, nós temos diversas energias de diversos espíritos que estão encarnados. Ali, junto a eles, estão também espíritos desencarnados e vocês podem ter certeza que eles são em bem maior quantidade, tá certo? Existe uma quantidade muito maior de espíritos desencarnados do que de espíritos encarnados, né? A proporção é de 1 para 3, quer dizer, para cada uma pessoa no mundo existem 3 espíritos acompanhando. Isso eu estou falando no mínimo, tá? A gente só levando em conta o segundo e o terceiro nível dimensional, né? O terceiro nível de consciência no plano espiritual. Se a gente for ampliar isso daí, Maria, dá mais de 40 bilhões de espíritos povoando essa nossa psicosfera, o que dá, assim, na realidade, uma quantidade muito grande de pensamentos, sentimentos, baseada nesses espíritos, que terminam transferindo uma determinada energia para vocês. Por que viagem astral, né? É porque é através dessas viagens astrais, nos sonhos, através das psicografias de livros escritos pelo próprio Francisco Cândido Xavier, pelo Valdo Vieira,
por outros médiums que escreveram coisas muito boas e muito esclarecedoras, o próprio Robson Pinheiro, que nós observamos essa classe de espíritos e observamos que esses espíritos também nos sugam energia por diversos motivos, não só um motivo, por diversos motivos, tá certo? Então nós temos aqui os grupos de espíritos que Kardec colocou, tá certo? Ele colocou aqui uma observação. Para uma melhor visualização, apresentaremos a escala espírita dividida em 3 grandes grupos com os seus respectivos subgrupos. Então Kardec colocou o seguinte, que no terceiro, isso tá, viu, gente, na segunda parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, certo? Então ele vem dizendo o seguinte, tem partindo de baixo, de cima para baixo, né? Então tem o terceiro grupo de espíritos, que são os espíritos. Então ele caracteriza assim, ó, o 10º subgrupo, que são espíritos impuros. Nesses espíritos impuros, você tem aqueles espíritos que são o que a gente chama de espíritos, sei lá, espíritos que são zombeteiros, né? São aqueles espíritos que vivem em gangues, que vivem fazendo bobagem, rindo de tudo, tirando onda, como a gente tem aqui na Terra. Por exemplo, às vezes você vem numa rua e vê um grupo de pessoas, de seres humanos unidos, meio que em bando, tá certo? Brincando, destruindo, quebrando, fazendo coisas e tal. Isso tem no plano espiritual também. Essas pessoas que desencarnam, elas não viram pessoas diferentes, não. Elas fazem parte desses subgrupos. E, lógico, elas influenciam a quem tem esse mesmo espírito zombeteiro, esse mesmo espírito impuro, de não ligar para nada, de querer que o mundo se exploda, de usar todo tipo de coisa, drogas, né, álcool, cigarros e etc e tal. E tá ali naquela brincadeira para eles, sei lá, passar por cima de você, detonar você, fazer qualquer coisa. Eles vão fazer de uma forma tão tranquila que vocês nem imaginam, tá certo? Então, esse primeiro, que é o 10º grupo, são os espíritos impuros. Depois você tem aí o subgrupo, o 9º subgrupo chamado espíritos levianos. São espíritos que nem fazem o bem, nem fazem o mal, né? E para eles tanto faz. Eles estão ali e, poxa, eles fazem qualquer coisa também. Parece muito com esse 10º grupo, mas eles são muito levianos. Para eles assim, não faço bem, também não faço mal, né? Eu não, que é aquele tipo de pessoa que é omissa na Terra e que quando vai para lá tem o mesmo comportamento. Já tem muita gente assim no mundo, né? O subgrupo, que é os espíritos pseudo-sábios. São espíritos que dão uma mensagem belíssima aqui no mundo, falam coisas maravilhosas no começo, a detonar aquele ambiente, né? Isso a gente vê muito nas casas espíritas, nas tendas de Umbanda. São espíritos que às vezes aconselham determinadas coisas que são extremamente estapafúrdias, mas que no começo se deram de sábios, de inteligentes, de intelectuais e tal. E esses espíritos imperfeitos, né? Nesses pseudo-sábios, vocês podem colocar aí os espíritos mais inteligentes, né? Os espíritos mais intelectualizados. Nessa estrutura dos pseudo-sábios, você pode enquadrar aí os magos negros, né? Os espíritos que têm uma intelectualidade muito grande, mas fazem as coisas para o mal, né? Vocês podem incluir os feiticeiros, que podem, inclusive, são espíritos que manipulam feitiços, magias no plano espiritual, e a gente fica sempre pensando, meu Deus, você está falando de espiritismo. Estou falando de espiritismo sim, gente. É porque é o seguinte, Kardec, quando colocou todos esses subgrupos e classificou os espíritos, lógico que ele não teve tempo de detalhar cada um desses espíritos. E o que a gente viu depois na literatura espiritualista e espírita foi o próprio André Luiz classificando mais outra gama de espíritos. E outros autores, né, espirituais, através dos médiuns de psicografia, saíram falando outros tipos de espíritos também. Então os magos negros, os feiticeiros, os quiumbas, que são aqueles espíritos marginais,
que não têm compromisso nenhum com a verdade, que são mandados. Tem espíritos que são escravos desses espíritos mais aperfeiçoados intelectualmente, mas que não tem moral nenhuma, entendeu? E muitas vezes se desajustam e tal, tem acessos de raiva, mas a gente vê que também nesses espíritos existe assim uma intelectualidade, uma frieza muito grande, principalmente uma frieza muito grande. E eles influenciam sim a nós aqui na Terra. Só para vocês terem uma ideia, esses espíritos intelectualizados, eles são os responsáveis por montar verdadeiros grupos marginais de espíritos para poder sugar as energias de nós que estamos aqui na Terra. Mas Wagner, e nós não estamos protegidos? Estamos sim protegidos, porque nós temos aqui o segundo grupo, que são dos espíritos bons, e temos o primeiro grupo, que é o grupo dos espíritos puros, na realidade, os espíritos que estão já noutra esfera. Esses espíritos tentam nos ajudar energeticamente, mas nós nos envolvemos muito em determinadas contendas no mundo, gente. Nós nos envolvemos muito em determinadas energias, né? Energias essas que terminam densificando o nosso campo áurico e fazendo que nós percamos essa energia vital, né? Você vê muitas pessoas, por exemplo, a pessoa que bebe demais. A pessoa que bebe demais, ela está conectada a espíritos que são realmente um grande perigo, são os vampirizadores, né? Os espíritos que vampirizam. O Herculano Pires falou muito sobre esses vampiros, né? Dentro da doutrina espírita, tá, gente? Fora as literaturas, né, do Rubens Saraceno, que é da área da Umbanda, que fala sobre esses espíritos que vampirizam as pessoas, que sugam energias das pessoas. Por exemplo, no álcool mesmo, o espírito de um alcoólatra e tal, de uma pessoa que bebe muito e tal, ele tem o seu bebinho favorito. Ele pega, coloca lá o seu favorito humano para poder ele sugar as energias alcoólicas daquele que está sendo vampirizado por ele. E existe quase que uma simbiose, uma interação perispiritual entre o espírito e a pessoa que é viciada no álcool. No cigarro, os espíritos sugam a fumaça como se fosse um beijo de boca. É uma cena tão terrível e se vê muitos projetores da astral, da viagem astral, tá certo? Os projetores astrais veem essas cenas terríveis no mundo espiritual, né? O Saulo Calderon, ele fala sobre isso, é muito interessante quando ele aborda. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam um curso de viagem astral para vocês aprenderem como funcionam todas essas energias, porque cuidar da própria energia, ter lucidez, tanto aqui na Terra, entender que existem essas energias e ter lucidez quando a gente dorme e vai para o plano espiritual, que vai fazer o nosso trabalho. Nós não somos daqui, gente. Então, na hora que a gente dorme, a gente tem tipo uma pequena morte. A gente vai e passa um tempo grande na espiritualidade, trabalhando e tal, e às vezes como zumbis. Porque nós somos zumbis aqui na Terra também. O nível de consciência aqui na vigília, né, quando estamos acordados, define muito o tipo de consciência que nós teremos quando dormimos, quando vamos para a cama à noite e adormecemos e vamos para o plano espiritual. Nós podemos virar verdadeiros zumbis, são aquelas pessoas que não lembram de absolutamente nada que sonharam e aí são utilizados, são sugados energeticamente lá no plano espiritual, às vezes implantam determinadas formas de pensamento na pessoa, determinados chips, determinados vírus e larvas astrais, e você fica prejudicado energeticamente. Às vezes o médico faz assim uma bateria de exames com você, procura saber o que é que você tem, no final sai todos os exames, você não tem nada. Fisicamente você ainda não foi afetado, porque você será afetado na realidade. Quanto mais essa energia é sugada de você, mais a tua condição geral, a condição geral do teu corpo começa a ficar prejudicada. Então são essas coisas que muitas vezes a gente não sabe, não entende direito e às vezes faz vista grossa para isso. A gente sente as energias, por exemplo, eu mesmo quando vou em algum local, hoje mesmo eu fui no hospital da Unimed visitar o meu pai que está na UTI, e na hora que eu entrei na UTI, quando eu saí da UTI, eu saí com uma dor de cabeça
terrível, tá certo? O que é isso, gente? É essa densificação energética. As pessoas ali estão pensando, lógico, ali não tem um espírito vingativo, ali não tem um espírito que está zombando da gente, não é isso, mas tem espíritos sofredores, espíritos de pessoas que morreram, que não sabem que já foram embora para o outro plano. Então eles veem na gente, que nós que somos médios ou projetores astrais, pessoas que têm contato com a espiritualidade, veem na gente um foco de luz. É como se nós estivéssemos dando uma oportunidade a eles, deles se aproximarem e dizer, olha, eu estou com dor de cabeça, então em mim deu dor de cabeça. Eu comecei a me sentir mal também, me sentir enjoado. Eu cheguei aqui em casa bem ruinzinho, né? Me sentindo muito mal, e eu nunca mais tinha sentido isso. Já fazia pelo menos umas 2 semanas que eu não sentia uma coisa tão ruim. Para vir falar com vocês hoje, agora à noite, eu tive que me concentrar muito, tive que fazer algumas limpezas, alguns trabalhos de metalizações e tal, porque isso é possível, tá? Essas barreiras energéticas são necessárias. Eu fiz a barreira energética antes de sair de casa, tá certo? Porque eu sempre faço isso, todas as vezes que eu vou no hospital, em algum local, e até quando eu vou na rua, eu faço minhas barreiras energéticas. Como é que se faz essa barreira energética? Mentalizando, gente, mentalizando, pedindo proteção aos espíritos, fazendo uma prece, é muito útil também. Determinadas técnicas que eu posso até passar para vocês, mas o próprio Saulo Calderon, quando fala nas viagens astrais, ele passa algumas técnicas fantásticas. Eu acho que vocês deveriam entrar nas publicações de Saulo. Saulo faz umas lives e tal, ele tem um canal no YouTube, Saulo Calderon, é só colocar lá Viagem Astral. É muito bom, cara, muito bom. Ele é daqui do Recife, quer dizer, ele é paulista, morou na Bahia e hoje ele mora no Recife, mas vive aqui no Recife. É um cara que tem um conhecimento muito grande dessa área de viagem astral e vale a pena ser seguido, porque ele ensina determinadas coisas que são fantásticas. Então, no site dele, né, me parece que é viagemastral.com, você tem técnicas de proteção individual, de proteção energética, que funcionam muito bem, gente. Porque é tudo pensamento, é tudo energia. Muita gente diz, isso é besteira. Não é besteira. Você está se concentrando. Lógico, você precisa, por exemplo, para se proteger energeticamente de espíritos doentes, de espíritos vingativos, de espíritos com problemas e etc., você precisa fazer uma mudança íntima. Porque não adianta absolutamente nada você fazer uma técnica de proteção energética, mas aí você não muda internamente, você não muda interiormente, você continua sendo uma pessoa orgulhosa, egoísta, pouco humilde, uma pessoa que cria problema com todo mundo, que vive sendo, sei lá, uma pessoa altamente pessimista, dizendo só coisas negativas às pessoas e tal. É lógico que não tem técnica no mundo que vá te proteger de energias negativas. Por quê? Porque você está vibrando em energias negativas. Mas Wagner, veja, mesmo eu sendo uma pessoa problemática, etc., eu não tenho os meus guias espirituais? Lógico que você tem os seus guias espirituais. Mas será que eles conseguem lhe acessar? Um outro dia eu falei sobre isso. Muitas vezes as obsessões acontecem nas nossas vidas porque nós deixamos os espíritos que têm uma vibração negativa acoplar-se ao nosso campo áurico pela nossa própria assimilação. Nós assimilamos, nós deixamos que eles cheguem perto de nós, porque nós atraímos ele. Por exemplo, uma pessoa que bebe demais e tal. Minha gente, eu não estou dizendo aqui que você não beba, que você não tenha suas diversões, eu mesmo não bebo porque eu não posso. Eu sou alcoólatra, todo alcoólatra, não existe ex-alcoólatra. Eu parei de beber, mas eu continuo com a doença do alcoolismo. Então eu não posso beber. Mas uma pessoa que pode tomar uma cerveja, outra cerveja, um copo, uma taça de vinho, é uma coisa. Agora você viver para beber, viver para fumar, viver para consumir, viver de uma determinada marca, porque tem gente que é apaixonado por marcas, por pessoas, né? Tem gente que fica fã de alguém, pronto, acabou-se, né? A partir daquele momento a pessoa vira o ídolo, o Deus da pessoa e tal. Lógico que existem algumas egrégoras espirituais e algumas energias condensadas e energias muito, muito, muito perigosas que estão ligadas a esse determinado tipo de comportamento, que é o comportamento do exagero.
né? Eu estou exagerando energeticamente, pensando em determinadas coisas, como beber, como fumar, como, sei lá, se drogar. Agora mesmo nós estamos chegando na época de carnaval, é extremamente apropriada essa questão da repercussão energética, e principalmente dessas viagens astrais. As pessoas, quando chegam próximo do carnaval, nós vamos fazer uma palestra sobre isso, provavelmente nessa próxima segunda-feira, né? Nós vamos falar sobre as energias do carnaval, né? E principalmente das repercussões que o carnaval pode ter. Mas já adiantando, gente, para vocês, é lógico que, veja, você passa 365 dias do ano esperando um pouco menos, vamos colocar 360 dias do ano, esperando que o carnaval chegue. Quando você vai se aproximando do carnaval, qual é a energia que você emite para a espiritualidade? Quando chegar o carnaval, quando começar a farra, eu vou me esbaldar, eu vou botar para quebrar, eu vou botar para arrasar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você começa a vibrar naquele esquema. Então, o que foi que você fez? Você emitiu uma energia e disse aos espíritos assim, 2 pontos, venha me atacar, né? Venha me consumir, porque eu vou me acabar, eu vou cair no sexo, eu vou cair na droga, eu vou cair na farra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não quero saber nada da vida. Então, o que é que acontece naquele momento? Abre-se os portais do umbral e você está permeado daqueles espíritos. Gente, não é para ficar com medo, mas é para ficar prevenido. Uma pessoa consciente e sabendo das coisas que podem a afetar, ela está muito mais pé no chão. Então ela pode até ir para um lugar desse. Ela pode ir para uma prévia de carnaval, ela pode ir para Olinda, ela pode ir para o Recife, para o Rio de Janeiro, conviver com aquilo ali, mas se proteger. Mas que vai ter consequência, vai. Porque você vai estar num ambiente onde a maioria das pessoas que estão ali ao redor, embora você pense bem, a maioria pensa mal. E ela vai te sugar determinadas energias que vai estar faltando nela. Tá entendendo? Então, muitas vezes é isso, é compensação energética, esse estado vibratório que você precisa ter, que é um termo que o Saulo Caldeirão usa, que na projeciologia usa, na conscienciologia se usa. Esse estado vibratório é você quem constrói em si e você também recebe do ambiente em que você está. Tanto na hora quando você está na vigília, quando você vai dormir. Por exemplo, vocês já imaginaram como é que fica o perispírito, o espírito daquela pessoa que encheu a cara durante o dia todinho, fez sexo com 3, 4 e tal, e depois foi dormir e tal, cheio de droga, de birita na cabeça e tal, vai dormir. Você imagina como essa pessoa é aproveitada no plano astral, né? Como os espíritos se aproveitam dela. Porque os espíritos, na realidade, eles não têm corpo mais. Mas na densificação, no nível densificado em que eles vivem, eles sugam sim essa energia. Mas Wagner Espírito bebe através de você, né? Através dos seus vapores, das suas energias. Ele suga a sua energia, ele consegue meio que sentir a mesma coisa que você sente. Você está muito doidão, o espírito fica muito doidão ali do seu lado. E como ele precisa de você para sentir essa mesma energia material, ele se conecta a você, ele se cola a você. Então, por isso que, por exemplo, quando se acaba o carnaval, gente, dá uma descompensação, uma ressaca moral, uma vontade de morrer, uma vontade de sumir, muitas vezes com consequências até materiais. Você pegou alguma doença sexualmente transmissível, você se drogou demais e não consegue mais sair, você começou a usar crack, você começa a ter problemas com álcool. Quer dizer, veja quantas consequências, além de todas as consequências no corpo físico, da parte de gastrites, né, dos problemas intestinais, de todo o aparelho gástrico, né, de todo o aparelho digestivo, né, você vai ter um monte de problema, além dos problemas de cabeça, porque aí você vai entrar em ansiedade, entrar em depressão. É assim, é como se você botasse todas as suas fichas em apenas aqueles poucos dias de carnaval, né? Que para alguns são 3 dias, para outros são 5 dias, para outros são 20 dias de carnaval. Já começam a brincar, beber, farrar, que mesmo Caruaru tem um bocado de prévia. Hoje mesmo a cidade está toda fechada, em várias ruas, todo mundo brincando e curtindo carnaval.
Errado é não, gente. Isso é alegria, isso é muito bom, fantástico. Mas que as pessoas saibam tratar dessas suas energias. Por isso a consciência no nosso corpo. Está consciente, está lúcido na hora de conviver com determinadas energias. Nós que somos médiuns, deveríamos sim evitar. Porque nós somos muito mais frágeis para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu não gosto de ir para esses locais, eu não me sinto seguro nesses locais. Muita gente, muita bebida, muita farra, gente gritando e tal. Às vezes eu chego até no meu ambiente doméstico, na minha casa, e me sinto seguro, porque tem muita gente falando, muita gente comentando, às vezes tem bebida rolando ali, eu não me sinto bem e fico meio que isolado e termino vindo embora para casa. Por quê? Porque isso tudo me afeta. E outra coisa, gente, é engraçado, interessante, é que antes, quando eu bebia, eu achava que isso não me afetava. Lógico que me afetava. Me afetou tanto que eu cheguei ao ápice disso tudo, né? Eu cheguei ao alcoolismo, eu cheguei a ser internado 2 vezes. Você está entendendo? Então, quer dizer, como não faz, né? Como não dá repercussão na sua vida? Lógico que dá. Eu conheço várias pessoas que andam por aí depressivas, porque não conseguem mais sair do álcool, sair mais das drogas e tal. E é lógico que é você está dando campo vibratório para que esses espíritos cheguem junto de você. É tua vontade. Sim, Wagner, onde é que está meu livre-arbítrio? É exatamente, você está usando o teu livre-arbítrio, mas está usando mal. Não coloque a culpa nos espíritos só. Eles apenas estão aproveitando da tua energia, a energia que você doou a eles. Aí eles estão estimulando você a ter mais daquele tipo de energia, a ter mais aquele tipo de comportamento. Então, na realidade, não é os espíritos só que têm culpa desse negócio. Você tem. Começa a partir de você. O espírito, na realidade, o fogo não surge sem ter brasa. Então, o espírito, na realidade, os espíritos, todos esses que eu falei para vocês, ele assopra a brasa, aí o fogo aparece. É o fogo da obsessão, é o fogo que vai terminar redundando numa grande depressão, numa grande ansiedade, provavelmente no futuro numa doença que você vai adquirir, ou então você se suicida, você entra em violência com alguém, mata alguém, faz alguma coisa extrema que você não gostaria de ter feito, simplesmente porque você absorveu nessa repercussão energética do que você é, do que você pratica, do que você faz. Então, gente, na verdade, esse meu recado de hoje no café espiritual é exatamente para que nós tenhamos cuidado nessas nossas energias, as energias que nós cultivamos no nosso dia a dia. E principalmente entendamos o que acontece ao nosso redor energeticamente, espiritualmente, que nós não tenhamos assim medo de estudar sobre isso, porque tem gente que diz, eu não quero nem saber, eu vou é para farra. Tá certo, mas você sabe que vai ter consequências energéticas para isso, né? Até quem faz o bem, gente, tem consequências energéticas, como eu falei no começo aqui, né? Você está fazendo o bem, por exemplo, ontem nós fomos entregar as nossas sopas em algumas cestas básicas. Você acha mesmo que os espíritos aos quais estão sendo, sei lá, entregues essas cestas, aqueles encarnados que estão ali naquela comunidade, eles não têm inimigos espirituais que não gostariam que eles recebessem um alívio, nem espiritual nem material, porque eles estão ali para se vingar, eles estão ali sofrendo, eles estão querendo uma vindita, uma vingança, né? Eles estão ali para cobrar. Então, se Wagner Andrade, junto com os amigos do SEC, vai lá para entregar cestas básicas, para fazer o evangelho no lar, para entregar uma sopa, para melhorar a vida deles e tal, para conversar com eles de forma amigável e tal, para incluí-los num processo de mudança íntima, você acha mesmo que os inimigos deles não ficam inimigos nossos também? Existe repercussão energética para isso, gente. Lógico que existe, basta a gente abrir o campo. Agora, vamos deixar de fazer o bem? Lógico que não. Fazendo o bem, aí eu me junto exatamente com essas outras classes dos espíritos, que é a segunda, que é o segundo grupo, que é dos espíritos bons, que são os espíritos de boa vontade, né, os espíritos científicos, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores, e também até com os espíritos mais puros, tipo Cristo, Nossa Senhora, que aí está na classe única de espíritos, que são espíritos puros, que já foram para mundos superiores, que não precisam mais reencarnar,
mas nós estamos conectados energeticamente com isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo o bem, nós estamos pautando, estamos vibrando dentro de uma frequência do amor, nós estamos na frequência do amparo às pessoas, da fraternidade, da gentileza. Entendeu? Então nós somos protegidos. Danados são aqueles que só fazem bobagens e tal, não têm conhecimento de nada disso, não praticam coisas bacanas no dia a dia deles e tal, não ajuda ninguém, não quer saber de ajudar ninguém e só ficam adquirindo essas energias negativas. E tem pessoas que realmente não conhecem sobre essas energias e eu estou falando aqui, não estou comentando com vocês sobre tudo isso. Com certeza deve ter gente por aí dizendo assim, isso é tudo besteira desse cara, nada disso existe não. Bom, você acreditando ou deixando de acreditar, tá certo? Essas energias existem e elas movimentam determinadas forças da nossa vida, elas nos prejudicam e elas nos ajudam. Temos os espíritos também puros, os espíritos bons que nos ajudam, os espíritos amigos que estão do nosso lado. E quando nós começamos a vibrar nessa faixa do auxílio, do amparo, da ajuda mútua, da ajuda descomprometida, né, desse amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor descomprometido, é o amor amplo que a gente sente pelas pessoas, sem esperar troca, né, sem esperar reconhecimento, né, o amor que se purifica em todos os sistemas, né, a gente olha para as pessoas e faz porque faz, a gente não está esperando gratidão de ninguém, a gente não está esperando absolutamente nada. Vocês acham mesmo que nós não somos amparados por esses espíritos fantásticos? Somos sim, mas o grande lance é esse, é a gente trabalhar essas energias por bem, gente, e entender essas repercussões energéticas, principalmente quando nós saímos do nosso zumbizado em vigília, quer dizer, somos zumbis em vigília, né? Aqui as pessoas estão hoje mesmo, tem um bocado de zumbi na cidade, né? Que são aquelas pessoas que estão lá bebendo, enchendo a cara, só num ritual, assim, meio que tribal, dançando no meio da rua. É errado não, gente. É errado o exagero disso tudo. As pessoas vão ficar até tarde nessa mesma frequência e tal, amanhã não conseguem trabalhar, aí tome prejuízo para a vida pessoal, para a sua saúde, etc e tal. Você acha mesmo que isso não é ser um zumbi? Né? Você está repetindo o que todo mundo faz, você não está com as suas energias boas, entendeu? Você pode até estar alegre e tal, se você está alegre, curta, mas vai até um certo limite, tenha muito cuidado com isso tudo, tenha muito cuidado com essas energias que estão surgindo ao seu redor, nas pessoas que te olham, seja vigilante, né? Quando Jesus disse orai e vigiai, é exatamente isso, você precisa orar, mas você precisa, sobretudo, vigiar as suas energias, as energias que permeiam o seu ambiente, que lhe circundam. E essas energias são perigosas, né? Você pode se prejudicar, fatalmente ser uma vítima dessas energias, que são energias muito densificadas e que a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente precisa se prevenir. Por exemplo, existe uma técnicazinha, que é uma técnica muito interessante, que é todas as vezes que você começa a se sentir mal assim dessa forma, uma limpeza básica, aonde você chegar, por exemplo, numa fila de banco, onde você estiver, no local onde tem muita gente, então você se sentiu mal, a primeira coisa, se recolhe num cantinho e comece a fazer uma mentalização, como se você estivesse arrancando aquela energia. Cabeça, é a cabeça que está doente, foi o que eu fiz hoje. Eu peguei e, como se fosse numa bola energética, eu juntei aquilo, tal, eu fiz o meu trabalho de tantien, né, que eu sou reikiano, também sou mestre de reiki e tal, eu fiz um trabalho e tal, tranquei aquela energia, né, coloquei a mão no umbigo para limpar aquela energia, né? Ou então você faz uma concentração energética pensando naquela energia densificada, escura na sua mente e jogando ela fora num fogo astral para que ela transmute e se transforme em energia positiva. Pode imaginar também uma energia violeta tomando conta do seu corpo, banhando o seu corpo todo, o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, né? Os seus chakras e também o seu corpo físico.
para poder limpar essas energias. Pense também, você pode também imaginar uma luz surgindo dos pés, uma luz violeta surgindo dos pés, subindo pelas suas pernas, quadril, abdômen, coração, laríngeo, frontal e coronário, e depois descer essa energia nos mesmos chakras, no mesmo padrão, e fazer essa energia subir e descer como se essa luz estivesse limpando e reorganizando todos os seus chakras. É uma outra forma da gente fazer uma limpeza energética. Nós podemos fazer também, agora naturalmente, praticando coisas positivas. Não adianta nenhuma técnica dessa, eu vou repetir, nenhuma técnica se você estiver vibrando negativamente. Mas se você é uma pessoa que cuida das suas energias, que toma cuidado nos ambientes que vai, que não fica conversando bobagem com as pessoas, que não fica maldizendo ninguém e tal, e mesmo assim está se sentindo mal, se sentiu mal em algum momento e tal, foi um ataquezinho energético, advindo desses pensamentos negativos que passam para você, dessa invasão da sua aura, do pensamento dos espíritos que estão na nossa psicosfera, e você pode, sei lá, eliminar essas coisas, né? Trabalhar essas coisas de uma forma muito racional, dessa forma, fazendo essa limpeza, sem descuidar do seu comportamento diário, que é isso que vai realmente te afastar dessas coisas negativas, dessas coisas que não te fazem bem e que te sugam as energias físicas e perispirituais, e principalmente que sugam tua energia vital do teu duplo etérico. Por vezes nós fazemos a nossa avaliação energética através da radiestesia, do pêndulo e também do biômetro de Boves, né, onde nós avaliamos a energia, nós pendulamos e observamos onde é que está a energia do cidadão. Às vezes a energia está abaixo da linha do meio, quer dizer, a pessoa está praticamente morta ali. E na verdade não é isso, é que ela está com baixíssima energia por conta da depressão, da ansiedade, dessas coisas todas, e de absorver, certo, muitas energias negativas das pessoas que estão ao seu redor e dos espíritos que estão ao seu redor também. Então a gente pode cuidar disso tudo, tá, gente? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp no 81998146555, ou pode também fazer a pergunta nesse mesmo post nosso, pode também mandar uma mensagem pelo Messenger daí do Facebook mesmo, tá? Então fiquem à vontade, podem perguntar sobre essas energias e outras técnicas a gente pode passar também para vocês, para que vocês façam uma limpeza energética, para que vocês melhorem isso tudo. Você sabe que uma limpeza energética para toda a família é fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Você marca um dia, faz o evangelho no lar, abre o evangelho, seja ele qualquer, pode ser o evangelho segundo o Espiritismo, pode também ser o evangelho católico ou protestante, né? Você abre lá em determinado ponto das bem-aventuranças, lê alguma frase daquela, comenta, pede a proteção dos espíritos, marca um dia por semana, naquela mesma hora, naquele mesmo dia, bota um copinho de água, magnetiza aquela água para tomar. Isso tudo ajuda demais o teu ambiente doméstico a ficar protegido dessas energias. Você está juntando perto de você boas energias, bons pensamentos, bons espíritos, boas vibrações. E isso vai ajudar demais no teu dia a dia. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, lembrar que nós estamos com a nossa campanha da arrecadação de alimentos não perecíveis para montar nossas cestas básicas. Tá? Já doamos ontem algumas cestas básicas, vamos doar outras cestas básicas no começo do mês que vem. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, se vocês puderem, nos doando alimentos não perecíveis. Pode ser 1 quilo de alimento, até uma cesta, 2, quanto vocês puderem doar. Nós vamos agradecer demais a vocês. Sempre prestamos contas dessas cestas que nós doamos nas comunidades. Gostaria de dar o endereço a vocês podem tanto entregar lá no Parque Estacionamento, que fica ali ao lado da Prefeitura, vizinho à Pizzaria La Massa, Rua Dácio Expósito de Lima, 716. Você pode procurar o Flávio lá durante o expediente, né, das 7h30 da manhã até as 6 horas da noite. Ou pode também vir aqui na Rua Laudelino Rocha, 1115, no bairro Maurício de Nassau, aqui no SEC mesmo, para entregar os alimentos, tá certo, gente?
passando também a nossa agenda espiritual aqui do SEC. Nós temos terapias profissionais durante o dia inteiro, tá? Tanto a parte da manhã como a parte da tarde. Essa é a parte profissional do SEC. E a parte espiritual, que é uma parte gratuita, que é exatamente para ajudar os espíritos, ajudar as pessoas, né, a melhorarem as suas energias, né? Começa a partir da terça-feira, com a meditação, a partir das 8 horas. Na quarta-feira nós temos o Hospital Espiritual, que vai das 18 horas até quando terminar a última pessoa a ser atendida aqui. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo da mediunidade, que começa às 19, vai até às 20h30. Né? Depois nós temos nossa desobsessão, que vai das 20h30 até terminar o último espírito também a ser atendido, ou pessoa que esteja obsedada. E na sexta-feira nós temos palestra. E, naturalmente, no domingo nós temos o nosso café espiritual para conversar com vocês, bater esse papo. Quero dizer que se vocês quiserem fazer perguntas, gente, fiquem à vontade, podem perguntar no mesmo post. Hoje eu não estou com o computador aqui, porque hoje foi um corre-corre danado por conta dessa intercorrência do meu pai lá na UTI da Unimed, mas não deu tempo de arrumar as coisas, né? Mas nos dias normais vocês podem entrar em contato conosco pelo próprio post, e aí a gente vai respondendo aqui as questões de vocês, tá certo? Um beijo forte no coração de vocês, paz e luz sempre, 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 sempre. E uma boa noite para vocês, uma excelente semana para vocês, e muito cuidado com o carnaval, com essas prévias e com os exageros, tá certo? Cuidem das energias de vocês. Forte abraço, até a próxima comunicação.